Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 13 até o versículo de número 25. Assim está escrito: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre 3 verdades fundamentais que encontramos aqui nesse texto. Começando, o apóstolo Pedro, ao escrever estes irmãos, lembrando sempre que ele escrevia aos irmãos que foram dispersos. Ele teve o cuidado para com estes irmãos que estavam se deslocando para vários lugares devido à condição em que eles viviam e os sofrimentos, as perseguições que aconteciam, e eles precisavam cada vez escolher um novo lugar. E Pedro teve o cuidado de, usado pelo Espírito de Deus, enviar epístolas a estes irmãos para encorajá-los, fortalecê-los e exortá-los através da palavra do Senhor, para que eles mantivessem-se firmados no Senhor, não importa se eles estavam vivendo como nômades, um pouco de tempo aqui, outro ali, outro acolá, outro além. O importante era manter a fé firme em Deus, aquela confiança, aquela certeza diante de Deus. Esta não poderia mudar como eles mudavam fisicamente. Elas tinham que se manter firme, porque era o fundamento, a estrutura para dar a eles a garantia da vitória e manter a plena comunhão com Deus sem nenhuma interrupção. E aqui dos versículos
13 a seguir, ele diz o seguinte, que é para cingir os lombos do entendimento, para que pudessem ser sóbrios, ter a esperança, esperar inteiramente na graça que se ofereceu através da revelação de Jesus, e agora como filhos obedientes, porque outrora nós éramos considerados filhos da desobediência. Mas agora, através de Cristo, somos chamados filhos da obediência. E diz, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Quer dizer, na nossa vida anterior, no nosso estado de pecado, na condição de filhos desobedientes, de filhos da ira. Agora não, somos filhos obedientes. E invocando a santidade de Deus como modelo para que nós também, como filhos de Deus, servindo a Ele, pudéssemos também viver a santificação na nossa vida. Então diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Uma vez estando em Cristo e ligado a Deus, servindo, adorando, glorificando, bendizendo, nós precisamos viver na nossa vida esta santidade que para nós ela é relativa. E nós precisamos viver uma vida de santificação, separação exclusiva para Deus. Então, a semelhança do Senhor nosso Deus, que Ele é santo, nós também devemos ter um comportamento, um procedimento que glorifique o nome do Senhor. E Ele chama aqui para que sejamos santos em toda a maneira de viver. Santos no pensar, santos no ouvir, santos no falar, santos no sentir, santos no ver, santos no pegar, santos no caminhar, enfim, tudo na nossa vida deve estar marcado por uma vida separada, uma vida santa, uma vida santificada diante do Senhor nosso Deus. E ele diz, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, é Deus que nos chama para uma vida de santidade, uma vida de separação. Moisés deixou escrito lá no livro de Levíticos, o Senhor dizendo, e ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo. E separei-vos dos povos para serdes meus. Quando Pedro retrata esta palavra, ele está evocando aquilo que Deus pediu ao povo de Israel e agora ele pede ao povo cristão, salvo por Cristo Jesus, que passem também a ter este tipo de comportamento de separação, de santidade, de santificação. Paulo, quando escreveu à igreja de Tessalônica, disse, porque esta é a vontade de Deus para convosco, a vossa santificação. E ele mesmo deixou gravado, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente considerados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Conservados, irrepreensíveis. E aqui Pedro está retratando também esta necessidade. A única forma de estar próximo de Deus e em plena comunhão com Ele é viver neste estado de santidade, de santificação, de separação para uso exclusivo do Senhor. Separar daquilo que não agrada, que não glorifica, que não bendiz o seu nome, que não lhe traz glória, e separarmos para Ele, estarmos à sua disposição. O escritor aos Hebreus disse que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Então nós encontramos aqui
Ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então Pedro, retratando isso, ele diz: e se invocais por Pai. Agora ele coloca Deus como Pai, nós como filhos. Se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, este tempo da nossa peregrinação, que estamos por aqui, porque aqui não é o nosso lugar final, nós estamos de passagem, somos peregrinos, forasteiros, em direção à cidade santa, preparada pelo Senhor para os seus fiéis. Então, enquanto estamos aqui na nossa peregrinação, a palavra de Deus nos adverte que nós temos que andar em temor, temer a Deus. Temer a Deus é respeitá-lo, é honrá-lo, é dar-lhe glória, é andar com lealdade, com fidelidade, com obediência, com transparência. O temor a Deus nos livra do caminho mau. O temor a Deus nos livra do orgulho, da vaidade, da soberba, da ostentação, da imoralidade, da corrupção, de tudo aquilo que não presta. O temor a Deus é um salvaguarda para a nossa vida. E quando nós vivemos em temor diante do Senhor, nós estamos a cada dia nos aproximando do Senhor nosso Deus. E ele segue dizendo: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mas ele diz que é através do sangue, do precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, que ofereceu. Quer dizer, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então Jesus ofereceu-se, como o escritor Hebreus deixou escrito, pelo Espírito eterno, com o seu precioso sangue, o qual tem o poder de purificar as nossas consciências das obras mortas e nos habilitar para servirmos ao Deus vivo e verdadeiro. Então ele segue dizendo: e por ele, quer dizer, através do Senhor Jesus Cristo, credes em Deus. Nós passamos a crer em Deus, a confiar, a descansar em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, observe aqui, através do poder de Deus em ressuscitar a Jesus Cristo, ele deu glória a ele para que a nossa fé e a nossa esperança estivessem unicamente em Deus, de onde ela emana, é a origem da fé, da esperança, é Deus. É o Deus de toda a esperança. Então, observamos aqui ele dizendo que, através dele, nós cremos em Deus. E com isto, vamos purificando as nossas almas. Como é que purifica-se a alma? Através da obediência à verdade, ou seja, à palavra de Deus como verdade. Quando nós nos submetemos a ela em obediência, nós vamos aprender e desfrutar a caridade fraternal, não fingida, de uns para com os outros. E isto vai facilitar a nossa comunhão recíproca de um para com os outros e para com o Senhor nosso Deus. Porque com ele também tem-se estabelecido esta comunhão. O apóstolo João escreveu: a nossa comunhão
é com o Pai e com o Filho. E ele desejava que nós também aprendêssemos a isto, a ter comunhão com o Pai e com o Filho. E quando Paulo escreve o texto conhecido como bênção apostólica, ele fala também sobre a comunhão do Espírito Santo. Então, é possível termos comunhão com Deus o Pai, com Deus o Filho e com Deus o Espírito Santo. Então, isto é importante, desfrutar desta comunhão com a Trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, observamos aqui, e este amor que recebemos através desta comunhão, nós devemos demonstrá-lo aqui, junto àqueles aos quais servimos a Deus. E diz-nos o seguinte: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. O escritor aos Hebreus disse: a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, o apóstolo Pedro diz que a semente, ela não é corruptível, mas é uma semente incorruptível através da palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. Então, gerando o nascimento espiritual. E ele faz o comparativo com relação à vida humana, fora da presença de Deus. Por quê? Toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou a erva, caiu a flor. Então, a glória humana não serve para nada. Ela não tem firmeza, ela não se fundamenta, não se estabelece. Porém, a glória de Deus é eterna, a glória de Deus é permanente. A glória de Deus, ela se manifesta abençoadora na vida daqueles que no Senhor confiam. E ele encerra dizendo o seguinte: mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, observamos aqui o grande cuidado que este apóstolo Pedro teve para com aqueles irmãos, no sentido de, com clareza e objetivo, poder transmitir a eles esta mensagem para que eles estivessem posicionado diante da presença do Senhor e sabendo de que maneira eles deveriam estar à luz do que Deus pede, porque ele diz: porque eu sou santo, então sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então a nossa vida com Deus não é um faz de conta, não é somente uma vida de aparência, não é somente servi-lo de lábios, mas de lábios, de mente, de coração, do espírito, da alma, enfim, todo o nosso ser, toda a nossa maneira de viver, ela deve estar envolvida em uma vida consagrada, santificada, separada para servir e bendizer o nome do Senhor. Então, é isto que ficou aqui registrado e trazendo a lembrança que tudo o que aconteceu na nossa vida, nada disso foi por algum mérito pessoal. Não. Ele diz que a nossa redenção não foi por prata, não foi por ouro, não foi através da tradição, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado que se ofereceu a Deus e que já desde tempos antigos, ainda antes da fundação do mundo, foi conhecido, mas manifestado nos últimos tempos, na plenitude dos tempos, quando Deus trouxe à terra o seu Filho para completar a sua obra de redenção,
que ele havia prometido a Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Então ele cumpriu em Cristo, na plenitude dos tempos. E de lá para cá, todos nós agora olhamos para o Calvário, para o que ali aconteceu, através do Senhor Jesus Cristo, e pelo qual agora nós temos a esperança para o futuro, porque em Cristo fomos libertos, transformados, purificados, santificados e abençoados. E estamos numa peregrinação. Mas logo, logo, esta nossa peregrinação, ela vai terminar. Vamos chegar ao final da nossa caminhada e vamos à casa do Pai, onde Jesus foi preparar lugar para todos nós. Então, eu disse a princípio, aqui nesse texto, vamos destacar 3 verdades fundamentais. A primeira delas encontramos aqui no versículos 18 e 19, que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Então já está descartado aqui o valor que o ser humano pode conseguir para conquistar alguma coisa. Alguém diz, o dinheiro pode tudo. Não, não pode tudo. Ele pode algumas coisas, mas não pode tudo. Principalmente quando se trata sobre a redenção da alma humana. O salmista, lá no Salmo, parece-me, deixa-me ver se é o Salmo 47, há lá um texto registrando este ponto sobre a redenção. 49, Salmo 49, os versos de número 6 a 9, diz assim: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Por isso, tampouco viverá para sempre ou deixará de ver a corrupção. Então, observamos aqui, firmando-se no que Pedro escreveu àqueles irmãos, que não foi com ouro, não foi com prata, e nem através da tradição que recebeste dos vossos pais, que fostes resgatados. Mas como foi feito, então, esse resgate, esta redenção da alma humana para Deus? Porque ela estava subjugada debaixo do poderio de Satanás e da escravidão do pecado. Mas agora, em Cristo Jesus, nós encontramos aqui no versículo 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, aqui está o grande preço que foi pago pela redenção da humanidade. O precioso, imaculado e incontaminado sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito. Um cordeiro puro à presença de Deus. João Batista, quando viu Jesus, disse: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui diz que ele, como de um cordeiro, Jesus como cordeiro. Então ele nos resgatou, nos redimiu, nos libertou. Então a primeira verdade indispensável que nós encontramos aqui é a redenção pelo sangue unicamente. Redimidos pelo sangue de Jesus, o Filho. Então, observamos aqui a obra do Filho de Deus, a obra de Jesus, a obra que Deus designou a ele, pela qual ele veio realizar aqui nesta terra.
ele entregou-se antes da fundação do mundo. Como que, na linguagem de Isaías, quando o Senhor apareceu a ele e disse: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ali traz-nos a lembrança, Deus procurando alguém. E ele encontrou o seu único filho, Jesus, que antes da fundação do mundo, antes que Deus trouxesse à existência todas as coisas que existem, os céus e a terra, e as coisas que neles existem, antes disto, o Filho de Deus, Jesus Cristo, já tinha se apresentado e entregue como preço de redenção. Então, o resgate ou a redenção pelo sangue, ela está ligada à obra do Filho de Deus. Portanto, a obra do Senhor Jesus Cristo foi vir a esta terra, assumir o nosso lugar na cruz do Calvário, derramar o seu sangue como preço de resgate e redenção diante de Deus. Deus aceitou este sacrifício de seu Filho Jesus Cristo, porque não havia nele marca de pecado, não havia nele corrupção, não havia nele nada que contaminasse. Era um sangue imaculado e incontaminado. Portanto, um sangue puro e santo. O sangue de Jesus, sangue carmesim, sangue de um cordeiro que se ofereceu a Deus a favor da humanidade. Deus o aceitou e reverte este sacrifício como uma oportunidade para salvação daqueles que, atraídos por Jesus e crendo nele e confessando como Senhor e Salvador, serem salvos, libertos, perdoados, transformados e redimidos pelo poder do sangue de Jesus. Então, esta primeira verdade indispensável ou fundamental é que a nossa redenção foi feita pelo sangue. E esta é uma obra do Filho, uma obra feita por Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus agora coloca à nossa disposição de maneira gratuita, mas a ele custou a vida do seu Filho unigênito. A segunda verdade fundamental encontramos aqui no versículo 21, que diz assim: e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Então, a obra da redenção, a obra do Filho. Primeira verdade fundamental. Segunda verdade fundamental: o Filho morreu como sacrifício, foi sepultado. Mas aqui está a segunda verdade fundamental. E por ele credes em Deus, Deus o Pai, que fez o quê? Que o ressuscitou dos mortos. Quem ressuscitou a Jesus dos mortos foi Deus o Pai. E diz-nos aqui: e deu-lhe glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Então, a ressurreição de Jesus foi realizada através do poder de Deus. Portanto, a ressurreição de Jesus foi uma obra do Pai. O Pai ressuscitou a seu Filho Jesus Cristo. Esta é a segunda verdade fundamental. Aqui em Romanos, no capítulo 8, e os versículo 11, diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Quem ressuscitou a Jesus? O Pai, Deus. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, o Pai ressuscitou
a Jesus Cristo, seu Filho. Então, a ressurreição foi mediante a operação do poder de Deus. Portanto, a ressurreição, através deste poder, é uma obra do Pai. E por ele, credes em Deus. Através da redenção de Jesus, nós cremos em Deus. E Deus o ressuscitou dos mortos. Então vemos aí as três verdades fundamentais. A primeira, a redenção pelo sangue, obra do Filho, Jesus Cristo. Segundo, a ressurreição pelo poder de Deus, obra do Pai. Segunda verdade fundamental. E a terceira verdade fundamental, nós encontramos aqui no versículo de número 23. Diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Nós encontramos um paralelo desta palavra naquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, naquela noite em que Nicodemos o procurou. O que Jesus disse para ele foi: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E insistiu: se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E quando Nicodemos não entendeu, Jesus disse: nascer da água e do Espírito. A água nós sabemos que é a palavra. Agora, quem gera vida na palavra e no ser humano, quando vem a Cristo, para que ele seja nascido de novo, é o Espírito Santo. Então, a palavra e o Espírito Santo atuam conjuntamente para gerar, conforme diz aqui, uma nova vida no reino de Deus, sendo de novo gerados. De novo gerados. Por quê? Porque nós somos gerados por Deus, no estado de santidade. Com a entrada do pecado, nós fomos degenerados. E agora, para se voltar à comunhão com Deus, precisaria do resgate, da redenção, o preço da redenção, que foi obra do Filho, e o Filho, ao morrer, precisou da manifestação do poder de Deus, o Pai, para ressuscitá-lo, a obra do Pai, e agora, então, através do sacrifício de Jesus e da ressurreição que Deus o Pai fez, para que esta obra realizada por Jesus, aceita pelo Pai, possa se tornar parte da nossa vida e nos colocar em ligação de comunhão com Deus, o Pai, e com o seu Filho Jesus Cristo, nós precisamos da obra poderosa do Espírito Santo, que ele gera em nós o novo nascimento. É como se fôssemos regenerados ou gerados de novo, conforme está escrito, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então nós observamos aqui a regeneração através da palavra de Deus. Esta é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha utilizando-se da palavra de Deus. Ele próprio foi quem inspirou aquelas palavras e agora o Espírito Santo, quando Jesus estava para partir, ele disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele vos ensinará, ele vos guiará, ele intercederá a nosso favor, ele é aquele que distribui dons e talentos, e ele é aquele que opera em nós a regeneração, ou seja, o novo nascimento. Então esta é a terceira verdade fundamental que encontramos neste pequeno texto escrito pelo apóstolo Pedro. Então, a regeneração pela palavra é uma obra
do Espírito Santo. Só Ele é capaz de realizar esta importante obra e fazer a nossa ligação através de Jesus Cristo com Deus, o nosso Pai. Então estão aí 3 verdades fundamentais que encontramos neste texto. A primeira verdade fundamental é que fomos redimidos através do sangue, o sangue de Jesus, a obra realizada por Jesus, o Filho. A segunda verdade fundamental é que, ao morrer, Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus, o Pai. Portanto, a ressurreição pelo poder é uma obra de Deus, o Pai. E a terceira verdade fundamental é a regeneração, ou o novo nascimento, que é uma obra do Espírito Santo. Ele traz a nós a obra da redenção, a manifestação do amor do Pai e a palavra de Deus, e aplica na nossa vida e gera este novo nascimento que nos coloca em sintonia com a vontade de Deus e em comunhão com Ele, para sermos por Ele dirigidos e orientados a realizar a sua obra aqui na terra, na esperança de que muito breve estaremos para sempre com o Senhor nosso Deus. Então, gravemos essas 3 verdades fundamentais. A verdade do Filho, que é a redenção pelo sangue. A verdade do Pai, a ressurreição pelo poder, a ressurreição de Jesus pelo poder de Deus. E a verdade do Espírito Santo, que é o operar o novo nascimento. Que o Senhor ajude-nos, que o nosso coração esteja fortalecido com estas verdades fundamentais para resistir a todos os ventos contrários que sopram por aí, para que eles não tenham influência na nossa vida, mas estejamos ligados firmemente no Senhor nosso Deus, através de Jesus, o seu Filho, e pelo poder do Espírito Santo. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.